Boa tarde, eu sou a Isabela Ferreira. Eu vou apresentar o meu conteúdo sobre climas no Brasil e no mundo para a turma do quinto ano. Bom, eu vou começar perguntando para eles se eles perceberam que essa semana esfriou, se essa semana esquentou, se eles perceberam alguma mudança no clima. E vou introduzir já perguntas tipo, vocês sabem por que que isso acontece? E já vou explicando. Então, por exemplo, eu vou explicar por que que muda, por exemplo, lá nos polos ou lá para o Nordeste, que são regiões que são mais quentes. Vou estar explicando para os alunos que existem vários fatores que influenciam no clima. Vou estar falando que existe a pressão atmosférica, a radiação, varia conforme a temperatura. Vou estar explicando para eles. Vou estar mostrando mapas também, mostrando quais são as zonas climáticas e vou começar a explicar os climas. Então, eu vou mostrar para eles o clima equatorial, vou falar que é uma zona mais tropical, que é na Amazônia, na África, na Indonésia. E é geralmente em lugares que é próximo à linha do Equador. Então, nessa parte, que todos os alunos já conhecem qual é a linha do Equador, que são as regiões que têm o clima equatorial, que são regiões também que tem o clima entre 25 graus por aí durante o ano. E também tem muita umidade, por exemplo, na Amazônia. E também vou estar mostrando fotos nos slides que eu vou colocar no meu plano de aula. Vou falar sobre o clima tropical, que é um clima que está entre o trópico de Câncer e Capricórnio. É um clima que tem temperaturas bem elevadas, a sua média anual é 20 graus. E elas têm as suas estações bem definidas. Por exemplo, quente e úmida no verão e fria e seca no inverno. E a umidade, ela varia de acordo com a localização. Então, por exemplo, se é mais próximo do mar, vai ser influenciado pela maritimidade. Se é mais próximo para o interior, sim, do continente, vai ser influenciado pela continentabilidade. E ele é dividido em clima tropical úmido ou litorâneo e clima tropical continental, que é o que eu acabei de falar. Também vou falar sobre o clima temperado, que está presente em lugares de média altitude. Então, ele tem as 4 estações bem definidas: a primavera, outono, verão e inverno. Ela vai ter as 4 estações bem definidas. Sua média anual é de 8 a 15 graus durante o ano. E a sua umidade também vai variar de acordo com a localização. Ele é dividido em clima temperado e oceânico, que são mais úmidos e os invernos menos rigorosos, e clima temperado continental, que é mais seco com invernos mais rigorosos. Também vou estar falando sobre outros climas, por exemplo, o clima... Vou mostrar imagens também todos os climas, eu vou estar mostrando imagens e explicando se tiverem alguma dúvida, né? E eu vou falar também sobre o clima subtropical, que é entre entre o temperado e o tropical. Então, nessas áreas, o clima ele pode variar, entendeu? Por exemplo, se tá verão, pode chegar até 30 graus. Mas também, se tá inverno, as temperaturas podem negativar. Então, pode fazer menos 4, pode negativar a temperatura. E nesse clima subtropical, a chuva é dividida durante o ano todo. Então, ela aparece com mais frequência no verão. Vou falar sobre o Mediterrâneo, que, como o próprio nome já diz, é regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Ela tem as 2 estações bem definidas, que é o verão, que é quente e seco, e o inverno, que é mais chuvoso. E é mais parecido com o clima tropical, só que no Mediterrâneo, as chuvas elas são bem mais escassas. Também tem o clima frio, subpolar, que é localizado em regiões próximas aos polos e tem as estações bem definidas, que é um verão mais fresco, com temperaturas entre 10 graus, que é frio, né? Para nós, assim, é mais frio. E o inverno rigoroso, que daí tem temperaturas super baixas. E é muito comum ver flocos de neves por causa do índice pluviométrico. Também tem o frio de montanha,
que é encontrada nas regiões que tem mais cadeias montanhosas, por exemplo, a região como os Andes, a Himalaia, regiões mais rochosas, montanhas rochosas e Alpes. É caracterizada pelas baixas altitudes, com grandes oscilações de temperatura lá. Então depende da altitude. Quanto maior é a montanha lá em cima, menor é a temperatura. E também tem a presença de neve sempre, porque lá em cima é muito frio, dependendo da montanha, é muito frio, então sempre vai ter neve. Também vou estar mostrando imagens desses climas. Todos o que eu falar eu vou estar mostrando imagens, dando dicas para os alunos decorarem. Também tem o clima polar ou glacial, que ocorre em zonas polares ou em latitudes muito altas, que é perto dos polos norte e sul. É caracterizado pelas baixas temperaturas ao longo do ano, com médias anuais próximas a menos 30 graus. Então é super frio nessas regiões. E tem grandes oscilações de dia e de noite na baixa umidade. O seu índice pluviométrico é inferior a 200 milímetros por ano. Vou estar mostrando imagens também. Vou estar falando também sobre o deserto, que é regiões temperadas e tropicais. O norte da África, o Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México. Vou estar falando todas essas regiões, por exemplo, Chile, Peru. Vou estar falando, especificando mais para os alunos. Vou falar que também é sobre em áreas deprimidas e apresenta grande amplitude térmica durante o dia. Então, no dia, o calor pode chegar a 50 graus e de noite pode negativar. Então, é muita diferença entre o dia e a noite. Ela muda muito. Então, você pode morrer de calor de dia, mas de frio você pode congelar de frio, porque é muita diferença que tem no deserto. Também tem o semiárido, que é encontrado na orla do deserto da América do Norte, América do Sul, Austrália, África, Nordeste do Brasil. Ele não é próximo ao deserto, mas também pertence ao tipo de clima. Esse tipo de clima é por causa da baixa umidade, entendeu? Então ele não é tipo no deserto, mas ele é perto, assim. E ele só entra assim mais ou menos nessa classificação porque é baixa a quantidade de umidade que tem lá também. São áreas semiáridas e caracterizadas por altas temperaturas e com média anual de 27 graus e com muita baixa umidade, como eu já comentei antes. As chuvas são mais escassas e irregulares e elas têm a precipitação anual entre 300 e 800 metros. Bom, a minha avaliação vai ser dar um mapinha para os meus alunos, ele em branco e com a legenda também em branco. Eu vou estar com um mapa e vou estar auxiliando eles a fazerem, porque é mais para relembrar como que é. Mas é um mapinha do Brasil somente. Então eu vou mostrar para eles quais são somente do Brasil. Vou estar ajudando eles, auxiliando eles com um mapa do meu lado e mostrando para eles qual região que tem o clima subtropical, essas coisas assim. Vou estar ajudando eles a preencher, entendeu? Daí, nessa parte, eles vão ter que pintar o mapinha. Eu vou deixar no meu plano de aula, que daí vocês vão entender melhor. E também vou fazer outra avaliação, como se fosse um relacione. Eu vou dividir a turma em duplas, porque eu acho que se colocar em grupos, algumas crianças não vão ter oportunidade de tentar colocar as imagens da maneira que eu vou pedir. E vai ser assim, eu vou pegar várias imagens dos climas que tem e vou recortar já com o nome, só que vai estar tudo embaralhado, então eu vou dar para cada dupla um envelopinho com o nome, com as imagens todas recortadas e eles vão ter que montar. Depois que eles montarem e forem terminando, acharem que tá certo, eles vão me chamando e se tiver certo, eles ganham um brinde, se não, eles tentam novamente e assim vai indo até eles conseguirem terminar. Ao final da aula, eles me devolvem e daí eles ficam com os brindezinhos deles. Então, eu planejo fazer uma avaliação assim, porque eu acho que as crianças vão ter que pensar bastante, elas vão ter que olhar as imagens, então elas vão ter que pensar, tem neve aqui na montanha,
Ah, a prof falou que naquele tal clima ia ficar assim. Então elas vão ter que, né, pensar assim, vão pegar, vão ter que ler, vão ter que colocar um do ladinho do outro. E vai ser bom porque vai estar em dupla, então eles vão poder se ajudar eles mesmos, né? Então vai falar, ah, será que não é esse? Daí o amiguinho pode estar auxiliando. E se eles tiverem alguma dúvida também, se tiverem meio confuso com as imagens, acharem meio parecidas, eu também posso ir lá ajudar eles, com certeza, é só eles me perguntarem. E essa vai ser a minha avaliação do meu plano de aula. Espero que tenham gostado.